só gravar. Deixa eu compartilhar. Compartilhar a tela. Que a gente vai fazer de coisa. Estão vendo a tela aí, né? Sim, dá pra ver. Que eu tô entrando grego, tá vendo? Grego interlinear online. Quando vocês forem fazer sozinho é assim. Tá Grego filmado em tudo. depois. Depois vocês anotem que isso é importante. E vai ser essa página aqui, ó. Nep Shirsh. Grego. A do hebraico é essa aqui, ó. hebraico.pro.br. Você vem na aba de Bíblia, ó. Ah, eu entrei nela esses dias pra pesquisar, é isso mesmo aí que você fala. Aí tem o hebraico aqui, ó. Bereshit bara Elohim et hashamai vehet haaretz. Aqui tem o hebraico e aqui tem o para quando precisar. Feito? Então hoje nós vamos continuar Romanos, né? Capítulo 1 aí. Vai, vai, co- vai, Vai vai começar, continuar. vai É, continuar? a gente parou no 7 a última vez, então nós vamos pro 8. Certo. Vai. Continuando com- Certo? Então o que acontece? Quando vocês forem fazer sozinho, também vou ensinar para vocês um macete aqui. Quando vocês forem fazer sozinho, a primeira coisa que vocês fazem é ter um ponto de partida, né? O que vocês vão estudar. Ah, eu quero estudar a carta tal, quero estudar o texto tal, quero estudar não sei o quê. Então você já tem que ter o ponto de partida do que vocês querem fazer. E aí vocês separam e depois vocês vão seguir esse passo a passo aqui. A maioria dos meninos já aprendeu no nosso devocional, nos embaixadores. E eu tô para no próximo mês a gente vai voltar com a escola de profetas no grupo inteiro dos jovens. E a gente vai ensinar sobre isso, né? Como que você faz um devocional, como você faz um estudo bíblico. Estudar a Bíblia, né? De uma forma mais simples e de uma forma mais didática. Então nós vamos seguir esses 9 passos aqui de um estudo bíblico. Então a gente já tem o nosso texto. Então o primeiro passo para nós é de fato a oração. Quando nós oramos, e a gente já aprendeu também, nós precisamos usar o que a Bíblia nos orientou, né? Então a gente aprendeu sobre o Espírito Santo, o Gabriel aprendeu no discipulado, o Caio não estava com a gente, então vai aprender isso agora. O papel do Espírito Santo em João capítulo 14 e João capítulo 16, relacionado à Bíblia, não é revelar nada para a gente, tá? O Espírito Santo não revela nada. Por quê? Porque a maior revelação é o próprio Jesus. Então não tem mais nada para ser revelado. Não existe outra revelação. Nossa, eu estava lendo um texto e Deus me revelou. Mentira. Deus não revela mais nada, o Espírito Santo não revela mais nada, porque a maior revelação já é o próprio Cristo. Ele é a maior revelação. A Bíblia fala para Cristo. Não tem nada que está revelado, a ser revelado. Tudo que estava oculto foi revelado. É o que está escrito em Romanos, e depois nós vamos chegar lá. Romanos não, 1 Coríntios, capítulo 1 ou 2, se eu não me engano. Então, o papel do Espírito Santo não é revelar nada para a gente, tá? O papel do Espírito Santo, em João capítulo 14 e 16, são 4 coisas. Primeiro, ele vai nos fazer lembrar de todas as verdades que Jesus disse. Então, tudo que por Cristo foi revelado,
o Espírito Santo vai nos fazer lembrar. Então, ele nos faz lembrar de toda essa palavra que nós aprendemos. Então, ele só vai fazer a gente lembrar se a gente um dia aprendeu. Se a gente não aprendeu, como a gente vai lembrar de algo que não aprendeu? Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, porque o papel do Espírito Santo é nos fazer lembrar. Então, a gente precisa estudar, conhecer, para um dia a gente lembrar aquilo que nós estudamos. Segundo ponto, ele vai nos conduzir nessa verdade. Então, o papel dele é nos conduzir em tudo isso que nós temos aprendido, em tudo aquilo que ele tem nos ensinado. Então, ele está nos conduzindo nesse caminho até a volta de Cristo. Terceiro, nos revelar aquilo que está por vir. O que é revelar o que está por vir? Cristo. Ele vai revelar que Cristo está por vir. Então, ele vai anunciar a volta de Cristo para nós, revelar aquilo que está por vir. E em quarto lugar, que seria a primeira parte dele, ele vai nos revelar, ensinar, ele vai nos ensinar, ele vai. Deixa eu pegar aqui que a cabeça falha. João 14. Vou pegar o versículo para vocês também. O João 16, ele é. João 16, 8, que diz assim: ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não creram, da justiça. 12. Tenho ainda muito prazer. 13. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vai nos guiar em toda a verdade. Então, João capítulo 16, 13. Guiar em toda a verdade e vai nos anunciar as coisas que estão por vir. João 16, 13. João 14. João 14. João 14, 26. E o Espírito Consolador que o Pai vai enviar no meu nome, ele vai te ensinar toda essa verdade e vai conduzir nela. Então, o papel do Espírito Santo é nos ensinar essa verdade, quer dizer, ele vai nos iluminar sobre aquilo que nós estamos aprendendo. Então, ele vai nos ensinar. Então, ele ensina a verdade, ele nos guia nessa verdade, ele anuncia o que está por vir e ele nos faz lembrar dessa verdade. Então, quando nós formos orar, nós temos que falar isso para Deus. O papel do Espírito Santo é te ensinar essa verdade, é fazer lembrar dessa verdade. Então, todas as vezes que vocês forem orar para estudar a Bíblia, lembra disso. Deus, a tua palavra diz, e o Senhor não volta atrás na tua palavra, o Senhor cumpre zela pela tua palavra. Ela diz que o Espírito Santo vai me ensinar essa verdade. Então, me ensina nesse momento que eu estiver lendo a tua palavra. Foi dessa forma que eu aprendi, foi dessa forma que eu tive contato, foi dessa forma que o Espírito Santo me ensinou e eu comecei a aprender a palavra e eu tenho certeza que o Espírito Santo fará a mesma coisa com vocês. Perfeito? Então a gente vai fazer a oração agora inicial. Pai, neste momento nós estamos diante da tua presença, primeiramente pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo as nossas falhas, as nossas transgressões, quão pecador nós somos e quão necessitado da tua graça e da tua misericórdia nós temos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nesse momento nós iremos meditar na tua palavra, nós iremos aprender da tua palavra, nós iremos mergulhar na tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, cumpra aquilo que a tua palavra diz, que teu Espírito Santo esteja conosco, Senhor, neste aprendizado, neste dia de ensino, nessa noite de estudo, e que ele possa, Senhor, nos ensinar, papai querido, as palavras que aqui estão, nos conduzir nessa verdade, Senhor, nos fazer lembrar no momento oportuno de cada aprendizado para que nós possamos colocar em prática, Senhor, e sempre anunciar no nosso coração a volta do nosso amado e querido Jesus Cristo. Vai ser conosco, que o teu Espírito Santo nos conduza nesse aprendizado e que as portas do céu, da tua palavra, elas possam ser abertas, que o nosso entendimento, a nossa mente possa ser aberta, para que nós possamos aprender ainda mais as profundezas acerca da tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, depois Amém. que a gente orou, a gente vai ler
a perícope. Então, lembra o que é perícope? A perícope é onde começa e termina o texto. Então, vamos lá. A gente vai ler hoje a partir do versículo 8. Então, 8 é onde começa. Vamos ver até onde ele termina, ou ele quebra o entendimento aqui. Vamos lá? Primeiramente, eu agradeço ao meu Deus por meio. Um negócio interessante que eu já faço na hora que eu estou lendo a primeira vez é isso aqui, ó. Anotar toda palavra ou frase que você não conheça ou não entenda o sentido. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira leitura, a gente já emenda isso. A gente já faz a anotação ou uma frase. Nossa, eu não entendi essa frase, tá? Então, você pega a sua Bíblia e você vai anotar. Se você não quiser anotar na sua Bíblia, anota num caderno, numa folha, as palavras que você não entendeu, as frases que você não está entendendo, tá? Para que você possa, daqui a pouco, fazer a terceiro ponto, que é pesquisar tudo aquilo que você anotou aqui, perfeito? Então vamos lá. Eu vou fazer as minhas anotações e vocês fazem a anotação de vocês. Qualquer palavra que vocês não saibam o que é, o significado, qualquer frase que vocês não tenham entendido, ou alguma coisa que vocês queiram se aprofundar, mergulhar, vocês anotem e deixem no cantinho, tá bom? Então vamos lá. Tá. Primeiramente, eu agradeço ao meu Deus por meio de Jesus Cristo e por todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Pois Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações, rogando que de algum modo seja possível, agora por fim, ter uma próspera viagem para ir a vós à vontade de Deus, na vontade de Deus. Porque desejo ver-vos para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Ora, eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes propus ir até vós, mas tenho sido impedido até agora, para que eu também possa ter entre vós algum fruto, assim como entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios quanto aos ignorantes. Deixa eu anotar aqui uma coisa. Então, quanto está em mim, estou pronto para pregar o evangelho também a vocês que está em Roma, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro ao judeu e também do grego, porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Perfeito? Então, a nossa perícope, ela de fato, ela acaba aqui. Lucas, como você sabe que ela acaba aqui? Porque aqui está escrito assim, ó, porque a ira de Deus é revelada contra toda impiedade. Isso daqui ele já está trazendo uma ideia, tá? Ele já está trazendo uma ideia. Como eu percebo isso? Aquilo que a gente acabou de ler, ele está fazendo uma apresentação. Lembra qual é o contexto? Qual é o contexto? Paulo, ele está em viagem para a Espanha, certo? E no meio do caminho, ele vai passar por onde? Por Roma. Então, Paulo ele nunca viu a igreja de Roma. Paulo nunca conheceu os irmãos de Roma, é o que ele está falando aqui nessa parte. Então, aquilo que nós estamos lendo está baseado num contexto, certo? E diante do contexto que a gente sabe, Paulo está preparando aquela igreja para a sua vinda.
Então, o que ele está falando nessa perícope que nós escolhemos é ele preparando a igreja para ele vir. Então, no 18, ele já não está mais preparando a igreja, ele já está ensinando a igreja. Então, perceba que a continuação do que ele disse termina no versículo 17. Eu não me envergonho do evangelho, então ele está falando, eu vou pregar o evangelho para vocês, porque eu não me envergonho dele. Quer dizer, eles estão sendo perseguidos, eles estão, né, sendo ali apavorados, e ele está falando, eu não me envergonho de pregar isso, porque é através desse evangelho que vem a fé, e a fé, o justo vive pela fé. Então ele está continuando o que ele acabou de falar e preparar os irmãos. Aqui não. Aqui ele já está. A ira de Deus é revelada. Perceba, algum momento ele falou da ira de Deus nos versos acima? Não. Então, se ele não falou da ira de Deus acima, isso daqui é um novo tópico. Ele está falando, porque a ira de Deus, tá? Mas em qual momento ele falou da ira de Deus nos versículos que a gente leu? Nenhum. Então, se ele não falou, ele tá começando uma nova perspectiva. Ele está começando uma nova ideia, tá? Então, a nossa perícope, ela acaba aqui. Talvez para vocês possam ser difícil entender no começo essa quebra, esse não tem problema. Na Bíblia de vocês vai ter algo, deixa eu ver se vai aparecer agora para vocês. Na Bíblia de vocês, e tá desfocado, deixa eu desfocar. Na Bíblia de vocês vai aparecer esses negritos aqui, tá vendo? Como se fossem umas divisões, tá vendo? Um subtópico no meio da parábola da frase. Aham. Sim, Geralmente, a pessoa que como se fez fosse um subtítulo. isso, a pessoa que fez esse subtítulo, ela tentou começar uma perícope e terminar a perícope. Às vezes dá muito certo, só que em alguns momentos não é o ideal. Por exemplo, no meu, a perícope, o versículo 16 e 17 está isolado, né? A perícope do 8, ela se encerra na minha no 15. Só que se a gente continuar lendo o texto, a gente vê que Paulo continua falando a mesma coisa. Ele não, por mais que pareça uma nova ideia, ele está usando o gancho do que ele falou em cima para trazer essa nova ideia, tá? Então ele está usando o gancho de cima para trazer uma resposta para baixo. O 18 não tem um gancho. Que Paulo fala, a ira de Deus é revelada. Não tem um gancho de ira na parte de cima. Ele não está falando em nenhum momento da ira de Deus, nem da impiedade. Não tem esse gancho na parte de cima. Se não tem o gancho, ele traz uma nova ideia. Então é nesse sentido que nós identificamos uma nova perícope, tá? Uma nova ideia, um novo ideal. Então, para nós, no nosso estudo hoje, a perícope ela vai até o 17, perfeito? Então deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então a nossa perícope foi até o 17 e a gente anotou algumas coisas que a gente acha, palavras ou frase que a gente acha que não conheça ou uma frase que não faça sentido para nós, a gente anotou. Então, para mim, naquilo que eu li, a única frase que me soa sem sentido é o verso 14, onde diz: Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Parece que Paulo tá doidão, né? Na hora que fala aqui. E depois ele vai falar do evangelho, né? E as outras coisas para mim é de boa. Eu posso falar, vamos pegar uma frase aqui, justiça de Deus, no versículo 17, justiça de Deus. Tá vendo? É uma frase que a gente precisa saber o que é a justiça de Deus. É revelada no evangelho, o evangelho a gente já sabe, né? O que significa evangelho. O justo viverá pela fé. Então, para mim, foi isso. Para o Gabriel. Gabriel, qual palavra você não entendeu ou alguma frase que te chamou a atenção que você queira? Eu estava acompanhando aqui com você a leitura
E eu ia até perguntar para você, porque a minha Bíblia está totalmente diferente dessas palavras que você estava lendo, entendeu? Mas na palavra que você leu, na Bíblia que você leu, qual palavra de diferente, qual frase? Deixa eu ver. Vai vendo aí. Ô, Caio, você anotou alguma coisa? Esse Não, aqui. aqui tá de boa. Tá de boa. Tô entendendo. Você tá teólogo, então? Você já está sabendo tudo? Rapaz, Não, você Não, não mas ficou eu com tô. dúvida de nada? O que significa nada? Por enquanto, não. Beleza. Ladim, você chegou a ler ou você chegou agora? Bichão, eu cheguei agora, mano. Tô perdido. Tá. Ó, Mas, nós estamos fazendo aqui a aula, depois você pega o comecinho, tá? No YouTube. Mas a gente está seguindo esse passo aqui, ó. Primeiro a gente orou. Segundo, a gente fez a leitura do nosso texto. A leitura que a gente faz é uma perícope. Se você leu, não sei se participou da aula passada, a gente falou que era o perícope. Era o começo e o final de uma ideia, tá? Então a gente fez a leitura do capítulo 1, da onde a gente parou, que foi o versículo 8, e a gente foi até o versículo 17. A gente faz uma leitura corrida mesmo, tá? E nessa leitura a gente vai anotar qualquer palavra que eu não sei o significado ou quero saber o significado, qualquer frase que eu não conheça, que eu não entendo o sentido ou que eu quero saber o sentido. Perfeito? Então, eu anotei uma frase que foi o versículo 14 e eu anotei uma palavra, não a palavra, né? São uma junção de duas palavras, o que significa a justiça de Deus, que é o que eu quero saber mais, o que é o que eu quero aprender. Dentro Ô, desse Lu, texto, eu quero entender. E aí, dá uma lida aí, do versículo 8 ao 17, e vê se tem alguma palavra, alguma frase que você não saiba e que você queira aprender. Pode falar, Gabriel. é, beleza, o mas que- calma aí. Qual que é o texto mesmo? Qual que é o livro? Romanos, capítulo 1, Ah, sei, sei. versículo 8 ao 16, ao 17. Certo, fechou. Aí, enquanto o Gabriel fala, você lê aí. Pode falar, Gabriel. é o capítulo 1 do 8 ao 17. Você leu errado. Eu achei que ia começar do capítulo 8, que foi ao qual a gente ia ter. Não, nós parou no versículo 8 do capítulo 1, Gabriel. Ah, tá. Entendeu. Pô, eu tô lendo na tela aqui ainda o 1. É o 1, capítulo 1, versículo 8 ao 17. Capítulo 1, do 8 ao 17. Eu tenho miopia, pô. Eu tenho que dar zoom aqui. Mas beleza. Tá vendo? Então lê Não aí. per- Lê aí. Então falta você, o ladinho. Vou dar 5 minutos para vocês lerem aí. Deixa eu ver, tem até aqui na tela. Do 8 ao 17. Quando terminar, aí avisam, hein? Beleza. Aqui, ó. É.
que fala: Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecido. Aqui tá dizendo, né, que é o desejo do coração dele. Hum, isso. Qual que seria a dúvida? Você tem alguma dúvida? É, aí, ó, nos versículos anterior, deixa eu ver se é no anterior, se é... que fala assim, aqui, ó, em minhas orações e rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar. Tipo assim, no capítulo 10 no, ca- no, ver- no Versículo versículo, 10. ele tá falando de abrir um caminho. E no capítulo 11 ele tá falando que a fim de que seja fortalecido. Tá, vamos Então, pegar, vamos tentar entender isso aqui também. Então vamos lá, versículo 10. Linhagem, versículo 10. Agora não é a hora da gente responder, agora é a hora da gente ter as dúvidas. aham. Versículo 11. O 11 era qual era de visitar? Não, a fim de ser, não, pois, ó, no 10 ele fala, em minhas orações e rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar. No Isso. 10. Aí no 11 ele fala, pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Perfeito. Que mais? Tem mais alguma coisa? Terminou, Landim? Terminei aqui, mano. Tem alguma palavra, alguma frase que você não entendeu, que você queira aprender mais? Mano, eu grifei o 10, o 11, o 13. Versículo? Versículo inteiro? Isso, Tá, isso. 10, 11. 10, 11, 13, 14 e. Calma, tem mais um. O 17 também, Lucão. Beleza. Que Calma aí aqui que eu tô fala, tentando achar aqui. É a que a justiça justiça de Deus. se revela no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, tipo assim, vamos entender isso daí, entendeu? O que é Beleza. justiça, o que é o justo, como pode promover essa fé, entendeu? Se Beleza. juntar. Vadim? É, eu tô um pouco perdido, na verdade, porque, tipo, calma. Agora é só dúvida, ok? Não precisa responder nada. Lucas, eu li, eu tive essa A todos dúvida. que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graças à paz de Deus, vosso Pai, Não, e do, você tá e do lendo Senhor lá em Jesus Simão. Cristo. É, o 7. Não, Isso. é o 8. O É o 7 a 8, gente já. O certo. 7 foi da aula passada já. Pode crer. Aí A depois gente, ele vem, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Só que quem está falando isso aqui é Paulo para os romanos, né? isso. Certo. Então agora deu para compreender um pouco mais, porque eu estava me perdendo. Se, tipo, eram os romanos falando isso para Paulo ou se era ele quem estava falando isso para O eles. que acontece? Quando a gente faz um estudo do capítulo, então, o que a gente viu antes é muito importante. Então, a gente começou agora.
A gente já leu do 1 ao 7 na aula passada, então a gente entendeu o 1 ao 7, né? Se eu não entendi do 1 ao 7, eu não vou ler o 8, eu não vou entender o 8 em diante, certo? Então, o importante do estudo é dar seguido assim, quando eu pego uma carta, eu preciso entender o contexto antes e o cenário depois. Às vezes eu preciso até entender o cenário depois, para eu entender o que está acontecendo aqui no meio. Então, vai ter momentos que a gente vai ter que entender os textos mais para frente para entender o texto que a gente está lendo agora, né? Então, para a gente Sim, entender esse entendi. 8 ao 17, a gente tem que entender o que aconteceu antes e o contexto de toda essa carta aqui, que é o que nós estamos estudando, né? Então, por isso que o estudo da quinta-feira passada, ele é importante a gente ter participado, né? Não sei se você estava ou não, o Caio, o Gabriel. O Gabriel, que eu lembro que estava. O Caio também, o Caio foi tirar foto lá e estava todo Eu molenga. também tava. Você estava também. Então, Uhum. aquilo que a gente aprendeu na aula passada, ele serve como base para a gente continuar aprendendo. E tudo que a gente viu na aula no dia passado e hoje vai servir como base para o resto, entendeu? Sim. Paulo vai voltar a esse assunto. Lembra qual é a estrutura da carta? Qual que é a estrutura da carta? No começo dos agradecimentos, Paulo ele já fala o que ele quer tratar em toda a carta, né? Uhum. Então, o que Paulo está falando aqui agora é o que ele também vai tratar daqui para frente. Então, é muito importante a gente entender também o antes para a gente compreender o restante. Beleza? Então, por Entendi. isso que é sempre importante nesse estudo corrido, sempre lembrar o que aprendeu antes, lembrar do contexto, né, que foi o que a gente estava tentando aprender no comecinho, relembrar no comecinho, daí você chegou na metade, então você não pegou o comecinho para relembrar. Então a gente precisa relembrar Sim. tudo isso desse contexto mesmo. E aí, tem mais alguma palavra, alguma frase? Não, pra mim não. Então, beleza. Tava mais perdido nessa questão mesmo. Então a gente separou aqui a frase do versículo 10, a frase do versículo 11, a frase do versículo 13, a frase do versículo 14, a palavra justiça de Deus para entender a frase do versículo 17. Então, a gente já fez esse segundo ponto, certo? Deixa eu pegar aqui. A gente leu a nossa perícope, a gente fez a anotação de toda a palavra ou frase que a gente não conheceu e que não faça sentido. Então, a gente já fez isso aqui. Então, a gente vai pular para a próxima. Qual que é a próxima? Pesquisar sobre o contexto da perícope que a gente leu. Então, qual que é o contexto daquilo que a gente leu? Então, o contexto desse pelo menos, ele já está fácil, porque é o contexto que a gente já aprendeu. Paulo, ele quer ir visitar os irmãos que estão em Roma. Como que Paulo vai fazer essa visita? Ele vai ter uma viagem missionária para a Espanha. No meio dessa viagem missionária, ele vai passar pela cidade de Roma. Quando ele passar na cidade de Roma, vai ser o momento oportuno para ele visitar os irmãos que estão em Roma. Então, esse é o contexto e o cenário daquilo que nós estamos vendo aqui. Dentro desse contexto e cenário, existe o contexto político, existe o contexto social, existe o contexto socioeconômico, existem vários contextos por trás, né? Paulo está enviando essa carta para quem? Para Roma. E como que o pessoal de Roma está vivendo lá em Roma? Né? Os cristãos estão sendo perseguidos, os cristãos estão tendo que ficar escondidos, né? A parte política, o Império Romano é quem governa tudo ali. O povo judeu tem que prestar contas e satisfação ao império, tem que pagar taxa, tem que pagar imposto a César. Quem comanda tudo é o governo, quem dita as regras é o governo do Império Romano, né? Então, eles estão sendo subjugados por um governo, que é o Império Romano. E o Império Romano não está gostando que o cristianismo está crescendo, porque isso está causando avoaça ali no meio dos judeus. E eles têm medo de que os cristãos cresçam num ponto de que eles possam querer lutar contra o Império Romano e vencer o Império Romano.
que é o que aconteceu nas guerras anteriores, os assírios, né? Os medos persas, antes de entrar o Império Romano. Isso aconteceu lá no passado. Então, o Império Romano quer perseguir eles agora, para destruir eles agora, que está no começo, para que eles não possam ganhar força. Então, esse é o nosso cenário político, econômico. Conforme os irmãos estão fugindo, nem sempre dá para levar as roupas que tem no corpo, as roupas que tem em casa, né? Por isso que a igreja lá em Atos estava vendendo tudo que tinha, né? E se você tinha duas roupas, doava uma e ficava com uma. Por isso que a igreja em Atos estava fazendo isso, porque o cenário que eles estão vivendo é um cenário de fuga, de encontrar refrigério em algum lugar, tá? Então a gente tem que ter esse cenário na nossa cabeça, perfeito? Então esse é o cenário. A gente não precisa pesquisar porque a gente já fez essa pesquisa no primeiro dia. Então o cenário desse texto é isso, tá? Agora, sabendo o texto que lemos, o cenário que nós estamos, nós precisamos descobrir o significado das palavras e das frases que nós anotamos. Esse cenário, esse contexto, ele pode ser até, vou até colocar ele antes para vocês, porque quando vocês lerem isso daqui, vai fazer muito sentido as outras coisas. Então vamos colocar o contexto em segundo e a leitura da perícope em terceiro, perfeito? Aí nos ajuda em muitas coisas. Quando vocês forem fazer sozinho, isso aqui vai ajudar vocês em muitas coisas. Então, deixa eu deixar isso aqui de azul. Esse daqui em preto. Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos descobrir o significado de tudo aquilo que a gente anotou, certo? Então vamos ver o que a gente anotou. Primeiro foi o versículo 10. Rogo que de algum modo seja possível, agora por fim, ter uma próspera viagem para ir até vocês na vontade de Deus. Na Bíblia do Gabriel tá uma palavra que agora foi aberto o caminho, né? Então vamos lembrar do contexto. Qual que é o contexto? Paulo, ele não conhece o povo de Roma e Paulo, ele está querendo visitar os irmãos em Roma. Só que Paulo nunca conseguiu visitar esses irmãos. Essa é a primeira vez que Paulo está indo visitar os irmãos. E aqui está deixando claro que alguma coisa impediu que Paulo fosse visitar os irmãos, correto? Então, se essa coisa não está visível, provavelmente essa coisa é algo relacionado ao que eles estão vivendo. Se não é visível, eu fui impedido. Tem textos em Atos que diz assim: o Espírito Santo nos impediu de prosseguir. O Espírito do Senhor nos impediu. Agora o Espírito do Senhor nos fez ir até lá. Tem esse texto em Atos. Então, se não está claro, não é uma coisa evidente, é uma coisa que está oculta. E o que está oculto é o contexto. Porque se for evidente, não faz parte do contexto, faz parte da evidência. Se está em oculto, faz parte de todo o cenário que eles estão vivendo. Então, o que impedia Paulo de ir visitar os irmãos? Provavelmente a perseguição que eles estavam sofrendo em Roma. A perseguição de pregar o evangelho estava tão grande que não tinha caminho aberto para Paulo visitar os irmãos em Roma. Mas agora parece que Deus abriu o caminho para que Paulo pudesse ver os irmãos. Então, esse verso 10, essa palavra, abrir o caminho, significa justamente isso do contexto. E muito provavelmente é que o caminho estava fechado porque a perseguição não estava permitindo que Paulo viajasse até Roma, né? Porque Roma era o centro de toda essa perseguição. Então, o caminho estava fechado para ele ir. Agora o caminho estava aberto e assim ele poderia visitar os irmãos. Então, isso que significa esse caminho aberto. Perfeito? Versículo 11. Desejo no meu coração, né? Que está na Bíblia do Gabriel, desejo no meu coração, e aqui está assim:
Porque eu desejo ver-vos para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim que vocês sejam fortalecidos. E é interessante a gente pegar também, deixa eu ver se tem outras traduções aqui. É interessante também, e às vezes de muita valia, né? A gente pegar outras traduções também, porque às vezes a gente lê outra tradução, responde também muita coisa para nós, tá? Então vamos pegar aqui, porque é desejo do meu coração em ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejas fortalecidos. Então, por que o Paulo está falando que era o desejo do coração em ver eles? Porque Paulo, como ele ia fundando as igrejas, Paulo ia fundando as igrejas, Paulo ele estava escrevendo as cartas para saber como essas igrejas estão. Muitas das vezes, lembra qual é o objetivo da carta? Muitas vezes preparar aquela igreja para a chegada de Paulo. Então, se Paulo ele queria mandar uma carta preparando, né, aquela igreja para a vinda dele, então era um desejo do coração de Paulo conhecer os irmãos de Roma porque ele nunca conheceu, né? Então, na parte de cima, o caminho estava aberto para agora eu poder visitar, pois grande é o meu desejo de estar aí com vocês. Mas aconteceu tantas coisas que o caminho ficou fechado e eu não pude ver vocês. Mas agora que o caminho está aberto, é grande o meu desejo de estar indo vendo vocês compartilhar algum dom espiritual. Então mostra que Paulo está querendo compartilhar um dom. E o que, que é os dons espirituais? A gente tem o que Paulo escreveu lá nos dons espirituais. Lembra Gálatas? Gálatas não, perdão, Efésios. Efésios 6. Vamos lá? Os dons espirituais. Não, isso aqui não é dom, isso aqui é obras da carne. Dom espiritual é 2 Coríntios, deixa eu ver, 2 Coríntios 12. Acho que é 2 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, dons espirituais. Então vamos ver o que são os dons espirituais que Paulo quer compartilhar com eles. Acerca dos dons, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vós sabeis que eram gentios. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala do Espírito, diz que é Jesus e anátema, ninguém fala que o Senhor senão o Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas Deus é quem opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada cada um para o que for útil. Então, qual que é o dom que o Espírito dá? Por um, o Espírito dá a palavra de sabedoria. Então, primeiro dom, palavra de sabedoria. Sabedoria. Segundo, ao mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A último encontro nosso que a gente teve, o Joelso falou sobre esses dons, hein? Palavra de conhecimento. Pelo outro mesmo Espírito, é a fé. Pelo outro, dom de curar. O outro, operação de maravilhas. Maravilhas. O outro, profecia. O dom de discernimento. Espírito. Variedade de língua. O outro, interpretação. Línguas. E um só mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo cada um como que quer. Então, os dons espirituais que Paulo está falando é isso. Palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? Sabedoria, ela vem de Deus, tá? Ela não é adquirida. Essa palavra de sabedoria é um dom que vem de Deus. E que dom é esse?
é um dom que Deus dá e deu, por exemplo, a Salomão, né? E qual era a sabedoria que Salomão teve? Ele chegou numas mulheres, as duas tiveram filhos. Durante a noite, uma dormiu em cima do seu filho, esmagou ela. Seu filho morreu. Quando chegou de manhã, essa mãe que o filho morreu falou: Não, o filho que está vivo é meu. A outra falou: Não, é meu. Salomão falou: Agora eu não sei de quem que é. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar esse menino, vamos cortar ele no meio, dar metade para você, metade para você, e as duas ficam com o filho. Uma chegou e falou: Não, meu rei, não faça uma atrocidade dessa. Antes eu prefiro que meu filho fique vivo e você dê para ela do que meu filho morra. E a outra falou o quê? Não, vamos fazer dessa forma. E aí Salomão teve sabedoria e percebeu que a mãe da criança era aquela que falou para o filho ficar vivo, porque que mãe que vai mandar matar o seu filho? Nenhuma. Então, isso é uma palavra de sabedoria. É você dar um direcionamento de Deus que vai é, mudar o caminho daquela pessoa, vai mudar a história daquela pessoa, vai mudar o sentido de tudo. É uma sabedoria que vem de fato de Deus. Então, peça a Deus que ele dá sabedoria. Perfeito? Segundo, palavra de conhecimento. O que é palavra de conhecimento? Isso aqui é o conhecimento que a gente consegue adquirir, é o conhecimento humano, né? A gente vai ler livros, a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai ler, vai ler, vai ler, vai ler. E esse conhecimento que nós adquirimos, o Espírito Santo sempre vai nos fazer lembrar e saber aplicar esse conhecimento, saber replicar esse conhecimento. Então é o dom do conhecimento. A gente conhece, a gente sabe onde que está, a gente sabe onde viu, a gente sabe onde está lá. Então é o conhecimento, tá? Palavra de conhecimento, ele é um dom. Fé, isso daqui é um dom, tá? Mas não é aquela fé necessária para crer em Deus. A fé para crer em Deus, ela não é um dom, tá? A fé de crer, ela parte de nós. Essa fé que ele está falando é a fé mútua, é uma fé inabalável, ela é uma fé que nos faz confiar em Deus acima de todas as coisas. A fé do em Jesus é a fé no crer. Eu creio que ele existe. Tem muitas pessoas que creem que Jesus existe, mas não vivem uma vida com ele. Essa fé é diferente. Essa fé é uma fé que é praticada. Por que é diferente, Lucas? Simples. Porque a fé que crer não é um dom. Eu creio. E não é um dom eu crer. Faz parte daquilo que eu enxergo, daquilo que eu vejo. Então, a fé, ela não parte daquilo que eu vejo. Ela parte daquilo que eu não enxergo. Hebreus capítulo 11. Perfeito? Dom de curar, operar maravilhas, é justamente essa operação de milagres, aquilo que Moisés fez, Elias fez, esse dom existe ainda de operar maravilhas. O dom de profecia não é essas profecias que a gente recebe, mas profecia bíblica, ela significa palavra de Deus. É você ser a boca de Deus para falar aquilo que ele quer, tá? Então, a profecia, ela sempre vai ser algo de Deus para nós. E geralmente, nunca é coisa boa, tá? Então, as profecias que a gente vê no Antigo Testamento era sempre de se converter, né? E a profecia que Deus fala, ela se cumpre e ela muda a rota, tá? Então, é muito fácil a gente saber se a profecia é de Deus ou não. É simples. Ela vai se cumprir? Ela trouxe algum benefício para mim? Ela foi de acordo às escrituras? Se não for de acordo às escrituras, não é Deus, porque Deus não vai te dar nada novo que não, já que não foi revelado, perfeito? Discernimento espiritual é justamente você discernir se aquilo está sendo do espírito ou se aquilo está sendo carnal, se aquilo está sendo algo espiritual ou se aquilo não está sendo algo espiritual. O teu espírito, o Espírito Santo testifica no seu espírito, tá? Variedades de língua é justamente você falar tanto línguas conhecidas, né, quanto línguas que você não conhece. E a interpretação de línguas é interpretar essas línguas que as pessoas estão falando. Então, Paulo está querendo compartilhar esses dons espirituais com os seus irmãos. Perfeito? Então, versículo 10 já foi, versículo 11 já foi, versículo 13. Ora, eu não quero que ignoreis, irmãos,
que muitas vezes propus ir até vocês. Vamos pegar nessa linha aqui, o 11, 13. E não desejo, irmãos, que desconheças que por muitas vezes planejei visitá-los, contudo tenho sido impedido até esse momento. Meu objetivo é colher algum fruto entre vós, e assim como eu tenho alcançado entre os gentios. Então, é praticamente o que a gente já falou, né? Ele está sendo impedido por conta da perseguição dos irmãos. Ele não estava conseguindo ir até eles. Agora, sem deu uma trégua ali na perseguição em algum momento, e ele vai fazer a viagem missionária e vai visitar os irmãos que está em Roma. E aí tem o nosso versículo 14, né, que é uma incógnita também, que diz assim: Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo que em tudo que depender de mim, eu estou preparado para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Então perceba que o capítulo 14, ele é quase um complemento do capítulo 15, tá? A gente não tem um ponto final, né? A gente tem a vírgula, a gente tem de modo quer dizer o quê? Continuação, é uma preposição de continuação, de modo que eu continuei algo que eu tratei na parte de cima. Então ele está falando que ele é devedor para grego. O que é grego e bárbaros? Alguém sabe dizer? Quem são os gregos e quem são os bárbaros? Tá vendo? São palavras que vocês não sabem, acha que sabe, mas não sabe, né? Então, os bárbaros eram aqueles que estavam já ganhando territórios ali na parte alta ali da Europa. A gente vai ver muito esses bárbaros, por exemplo, nos vikings, né? Conquistando os territórios lá. Lembra dos vikings? Então, os bárbaros. Mas esses bárbaros, eles eram pessoas nômades que ganhavam territórios, tá? Então, vamos lá. Bárbaros. Ó, na origem do termo latino, para descrever estrangeiros, hoje em dia muito usado para adjetivar algum positivo, beleza. Os estrangeiros. O termo surgiu na Grécia Antiga como onomatopeia, para imitar o som de línguas que eles não entendiam, que soavam como barbar, tá? Inicialmente significava alguém que não falava. Então, os bárbaros, inicialmente, na época de Paulo, era quem não falava grego. Então, se Paulo ele está falando ao grego e ao bárbaro. Então, o sentido do bárbaro aqui de Paulo é aquele que fala a língua nativa e aquele que não fala a nossa língua nativa. Lembra que o Antigo Testamento, o Novo Testamento está sendo escrito em quê? Em grego. Então, ele está falando aqui: eu sou tanto devedor em grego, aos gregos, quer dizer, aqueles da minha fala, como a bárbaros, aqueles que não falam a nossa língua. Tá? Então, eu sou o devedor. Ele está devendo o quê? A viagem de pregar o evangelho. Ó, ora, não ignore, eu quero que vocês não ignorem, mas eu quis muito ir com vocês para compartilhar fruto com vocês. Assim também com os gentios, quer dizer, a vocês que são judeus, a vocês que são da igreja e aos gentios também, a todos, tanto judeus quanto gentios. Eu sou devedor de quê? De compartilhar um dom, de pregar o evangelho. Eu sou devedor para vocês, eu estou devendo para vocês, mas eu também estou devendo para os gregos, quer dizer, aqueles que falam a nossa língua. Mas eu também estou devendo àqueles que não falam a nossa língua. Eu estou devendo para os sábios. Quem são os sábios? Aqueles que conhecem tudo. E eu estou devendo aos ignorantes, aqueles que não conhecem nada. Então, Paulo está fazendo praticamente um trocadilho, né? Um, um jogo de palavras aqui, uma gíria, talvez. Tanto a quem fala a minha língua, quanto nem falar gregos e bárbaros, aos sábios e aos ignorantes, aos neófitos e aos néfios, enfim. Ele está usando um jogo de palavra que é uma linguagem artística, né? Na hora de você escrever, na hora de você falar, né? A gente usa também esse jogo de linguagem dessa forma, né?
ao rico, ao pobre, ao negro, ao branco, né? Aqui no Brasil, quanto na África, né? Do lado norte e do lado sul, a gente usa esses é, paralelos, né? Para dar uma ênfase melhor naquilo que a gente está falando, né? Que é justamente o quê? Eu quero ir compartilhar e eu estou devendo isso para vocês. Eu estou devendo isso. Não, e também não é só para vocês, estou devendo para muita gente e eu vou pagar essa dívida. É que basicamente o que Paulo está fazendo, está falando, né? Versículo 14 e o versículo 17, que a gente não entendeu. As palavras que a gente não entendeu no 17 foi: porque nele a justiça de Deus é revelada. Então, vamos primeiro. Porque nele, quem é esse nele? Alguém sabe dizer o que é nesse nele? Tem uma não sei se é preposição que fala ou é uma preparação, né? Porque nele? Porque nele? Quem é esse nele aí? Vocês sabem identificar quem é esse nele? Fala comigo. Não, eu não sei não. Como que a gente É, como a gente identifica uma frase? A gente precisa ler o quê? O que vem antes e o que vem depois, né? Então, o que está vindo antes dessa frase? Porque eu não me envergonho do evangelho de quem? De Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro ao judeu e também ao grego, porque nele a justiça de Deus é revelada. No verso anterior tem dois personagens. Quais são esses personagens? o judeu e o grego? Não. Não? Na verdade, vamos juntar quatro, mas o judeu e o grego é outra coisa. Mas vamos fingir, Nele, nele vamos seria pegar Jesus. quatro personagens. Nele Qual que é seria o Jesus. Todo, Cristo? Ó, isso. Cristo e Aham. Deus. Aí a gente Sim. tem também judeu e grego, Igreja. certo? Certo. Beleza. O que ele está falando de Cristo? Que o evangelho é de Cristo. E esse evangelho que é de Cristo, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E quem crê? Judeu e grego. Quem é judeu? São judeus. E quem é o grego? Todos que não são judeus. Então, todos que não são considerados judeus era grego ou gentios. Perfeito? Então, ele está falando que todo aquele que crê em Cristo, no Evangelho, que Deus colocou para salvação, todo aquele que crê vai ser salvo. Perfeito? Então, se ele está dando quatro personagens, dois a gente já sabe o que é o sentido, e tem mais dois aqui, ele vai trazer outro personagem aqui para nós. Um nele é um personagem e o outro personagem é Deus. No versículo de cima, ele está fazendo um paralelo. Qual é o paralelo que ele usou aqui? Judeu e grego. E nos outros personagens, Cristo e Deus. Certo? Então, ele está trazendo outros personagens aqui. Nele e Deus. Se são dois personagens em cima, qual que é o personagem que está faltando aqui? Bora? Tem dois aqui em cima, Cristo e Deus. No de baixo tem nele e Deus. Um personagem já tem. Qual que é o outro? Fala comigo. Hum, Vamos de novo. Ele está fazendo um paralelo. Cristo certo. e Deus. Aqui embaixo ele vai fazer um outro paralelo. Fulano e Deus. Quem é esse fulano? Seria Cristo, não é? Isso. E como eu sei que é Cristo, porque ele falou esse paralelo na parte de cima. Sim. Então, a parte de cima continua na parte de baixo. Se ele trouxe Cristo aqui como paralelo e Deus aqui,
Ele está fazendo um paralelo. Nele. Nele Ne- quem? Jesus. Jesus, né? Então, nele, em Jesus, a justiça de Deus é revelada. Então, é através de Jesus que nós vemos a justiça de Deus sendo revelada. E o que é a justiça de Deus? Alguém sabe dizer? Bora. Nem para abrir o microfone para falar, não sei. Não Não sei. sei, sei não. Então, quem aqui de vocês lembra da aula que a gente teve, o que é a mensagem do Evangelho na Escola dos Profetas? Quem estava nessa aula? Acho que eu não cheguei Vixe, a eu não lembro participar. não, hein? Né? Então, nessa aula que está gravada, eu trouxe o que é a mensagem do Evangelho. E o que é a mensagem do Evangelho? Adão pecou, certo? Existia um acordo, uma sentença. Deus falou: o dia que você comer, você vai morrer. Adão comeu e Adão morreu. Alguém viu Adão morrendo? Não. Então Adão não morreu. Negativo. Então a sentença do ato de Adão não aconteceu. Qual era a sentença? Morrer, Era a certo? morte. Então Deus não cumpriu a sentença. E o que significa fazer justiça? Vamos aqui? O meu Zé não está funcionando. No discipulado, eu tô meio que lembrando que você explicou sobre isso daí. Tipo, eu acho que. Não sei se eu cheguei a perguntar, mas dali que Adão pecou, qual foi a justiça de Deus? Tipo, a justiça de Deus, ele tinha tudo, mas daquele pecado que ele cometeu, ele ia comer do próprio fruto dele. Então ele teria que, tipo, se ele quisesse comer, ele teria que plantar e colher, entendeu? Teria que trabalhar. É mais ou menos isso? Também. Vamos lá. Ó, a justiça aqui, ela tem um lado positivo. Só que a justiça que a gente quer é um lado jurídico. Por que lado jurídico? Porque está falando que houve uma justiça em Deus. Então a justiça não é algo relacionado à coisa benfeitoria. É algo jurídico, tá? É algo jurídico. Perfeito? Então, em termos jurídico, justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, o que ele merece, estando sempre em conformidade daquilo que é justo e é correto. Isso é justiça. Dar a cada um que lhe é de direito o que ele merece. Então, Adão, quando pecou, Deus falou que iria morrer, certo? Então, o que era justo acontecer? Adão ficar vivo ou Adão morrer? Adão morrer. Então, o que era justo era Adão morrer, Morrer. certo? Deus, ele deu uma ordem para Adão. Vamos lá? Então, a origem dos céus e da terra. Deus fez os céus, fez a terra, e Deus não fez nada brotar. Deus formou o homem, tá vendo? Depois que Deus formou o homem, ele plantou um jardim e pôs o homem no jardim. E nesse jardim Deus falou, ó, não coma, pode comer de toda da terra, mas não coma daquela árvore, certo? Ó, e Deus ordenou: de toda árvore comerás, mas da árvore do conhecimento do bem não vai comer. Quando comer, você certamente morrerá. Deus criou mulher até agora? Deus criou a mulher? Não, O não. que Deus criou até Não, agora? O A homem. terra, tá Homem. vendo? Ó, planta, não. terra, fez chover, criou o homem, pôs o homem no jardim,
fez o homem cuidar da terra e falou para o homem não comer, certo? Aí entra agora, 18. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Ele vai fazer uma ajudadora. A partir daqui, agora tem uma mulher na jogada. Em algum momento aqui vocês vê Deus falando alguma coisa para a mulher não comer? Não. Não, Mas existe algo por trás. Deus falou para quem? Para Adão. Então a responsabilidade de não comer é de Adão. Perfeito? A responsabilidade de não comer é de Adão. Da Adão que precisa passar a responsabilidade para a mulher. Perfeito até aqui? Beleza. Versículo 3. Adão come, a serpente vai justamente em quem? Na mulher. Por que ele vai na mulher? Porque não foi para ela a ordem direta. Então, se a ordem não foi direta, é mais fácil dela burlar. Então, por exemplo, vamos supor, a gente tem um de vocês aqui ficou líder responsável sobre alguma coisa. Aí o chefe de vocês, a pessoa que está acima de você, vai falar: ó, não faça isso daqui. Aí você vai passar para os seus liderados: ó, gente, toma cuidado na hora que eu for fazer isso aqui, porque não pode. Ah, o peso daquilo que não pode está sobre os liderados ou está sobre o líder? Vai estar sobre sobre o o líder. líder. Porque os liderados estão nem aí. Se eles fizer certo ou não, não vai cair sobre eles. Vai cair sobre o líder. Isso acontece muito no trabalho. Então os caras tá pouco se lixando, tá cagando. Para quem não gosta do líder, tá cagando para isso, certo? Então a responsabilidade maior está sobre quem? Adão, não sobre Eva. Então por isso que a serpente, astuta, sabendo disso, vai fazer a cabeça de quem? Da Eva. Aí, olha que a Eva responde. A serpente fala: é verdade que não pode comer e nem tocar, porque você vai morrer? Deus falou alguma coisa de tocar? Não, Deus falou para não comer. Olha o que Eva vai Comer. responder: não, a gente não vai morrer. A serpente falou, né? É, vamos pegar de novo aqui. A serpente falou: é verdade que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: do fruto do jardim nós podemos comer tudo. Mas daquele que está no meio do jardim, Deus disse: não coma e não toca. Não foi isso que Deus disse. Tá vendo que o telefone sem fio é desde Adão e Eva? Né? Deus fala uma coisa, daí Sim. passa para outro, outro passa para outro, quando vai ver já virou um telefone sem fio, né? No final, não é nada do que Deus falou. Então, o telefone sem fio, essa brincadeira existiu desde o Éden, ó. Então, aí ela falou, porque Deus sabe, a serpente falou: é mentira, vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão abrir os olhos e vocês serão como Deus, sabendo do que é bem ou mal. A mulher viu que a árvore era boa para comer, era agradável aos seus olhos, a árvore era desejável para entendimento e tomou o seu fruto e comeu. Então, olha o que causou isso. Ela não ter tido a ordem direta causou isso, o desejo dela comer. E aí ela deu para Adão. O problema foi o quê? Nesse caso, então, Lucas, se só a Eva tivesse comido do fruto, o que que aconteceria? Não Consequência iria só ser para Eva. Adão não iria Adão, ser culpado. isso, Adão, ele representa a humanidade. Mas, A tipo, palavra como você Adam, falou da liderança, perdão te cortar, tá? Mas como você uhum, falou da liderança, tipo, nessa época, o que deu a entender foi que Eva, ela era liderada, entre aspas, por Adão. isso. Isso não sobrecairia sobre ele, tipo, ela ter comido, Não, mesmo sem ele ter comido? não. Porque Hum, Adão não fez o que era errado. Quem fez foi a Eva. foi Quando você Eva. vai chegar no chefe, quem fez o errado? Chefe, eu orientei e não fui eu quem fiz. Quem fez foi o Joãozinho. Então chama o Joãozinho aqui na minha sala que eu quero conversar com ele. Certo. Entende?
Então Sim, a sim. Deu sentença é para para o entender. Joãozinho. Pode perceber? Ó, vamos ler o texto. E ela deu também para o seu marido, ele comeu com ela. Então, após Adão comer, então os olhos foram abertos e ambos conheceram que estava nu e pegaram folhas para cobrir a sua nudez. Quando Eva comeu, a Eva estava com os olhos abertos? A Eva viu seu marido nu e sentiu nojo? A Eva foi se esconder do seu marido? Não, Não, né? ela foi se vestir. Ela comeu normal. Ela não, estava pelada. Ela comeu normal, não ficou constrangida da sua nudez. Sim. Certo? Ela comeu, foi até o seu marido. Não tá falando que ela sentiu nojo do seu marido, que ele estava pelado, não falou nada. E deu para o marido comer. Por que Adão comeu? Porque ele viu que a Eva tinha comido E não aconteceu tipo, nada. não aconteceu nada. Só que na Entendeu? mente dela, ela já sabia que ele estava nu ou não. Não, não aconteceu Só quando nada. ele comeu. Por que não aconteceu nada quando Eva comeu? Porque a ordem não era para Eva, era para Adão. Era Adão, para Adão. você não vai comer do fruto daquela árvore. Adão passou para Eva o seguinte: Deus falou que não era para eu comer. Então, se não é para eu comer, você também não Hum. pode comer. Ô, Mas a ordem Lucas, não foi para Eva. Ô, Lucas, Ah, e, e eles não tiveram, tipo, é, vergonha da nudez um do outro, porque os dois eram íntimos. Eles só tiveram vergonha da nudez na hora que Adão Deus comeu. apareceu para eles, né? Não, não. Não? Aqui Deus não está aparecendo. Tá vendo que a gente está lendo? Não tem nem Não, Deus na depois jogada. come, entendeu? Isso, não tem Deus na jogada aqui ainda. Sim, depois que ele come, porque, tipo assim, Isso. quando ele. Aí eles comeram, vamos lá. Eles comeram. Quando Adão comeu, abriu-se os olhos e eles viram que estavam nus. Então, a consequência do comer é justamente que eles começaram a abrir os olhos para a maldade. Aham. Eles eram, eles eram como Deus, eles eram semelhantes a Deus. E Deus, ele é o quê? Bom. A partir desse momento, eles abrem os olhos e começam a saber o que é mal. Eles não sabiam o que era mal. Porque Deus, ele não é mal, Deus, ele é bom. Então, eles não sabem o que é mal porque Deus não é mal. Deus não tem essa característica. Então, a característica que está dentro do homem é que ele é bom. Quando ele desobedece, ele aprende o que é o mal, que é o desobedecer. Então, por isso que os olhos deles abrem, porque eles, a partir de agora, eles sabem e conhecem o que é mal, a partir da serpente. Essa foi a primeira morte deles, que é a morte espiritual, é o afastamento de Deus. Quanto mais longe de Deus eu estou, menos próximo do bem eu prossigo, menos coisas boas eu faço. Porque só em Deus eu sei o que é bom. Perfeito? Depois entra Deus na jogada, versículo 8. Aí Deus, pairando no jardim, começou a falar com Adão, cadê você? E viu que ele se escondeu. Aí Deus foi perguntar, por que você se escondeu? Adão falou, porque eu senti vergonha e estava nu. Por que eu senti vergonha? Porque eu descobri que isso que eu fiz é ruim e o Senhor é bom, tá? Então, o que acontece? Deus ele vai dar uma sentença, quer dizer, a consequência pelo ato. Adão vai falar, Deus vai falar, por que você comeu do fruto? Ah, foi a mulher que você me deu. Perguntou para a mulher, por que você comeu do fruto? Ah, foi culpa da serpente. Ah, é? Então vamos fazer o seguinte: a serpente que fez toda essa falcatrua, ela vai ter uma consequência. Ela vai rastejar, vai comer do pó. Vou pôr inimizade entre a mulher e a serpente, né? E aí tem o proto-evangelho que depois vocês vão assistir a aula lá, tá? E para a mulher, você vai ter muita dor no parto, você vai sofrer, você vai ter dor, o seu marido vai te dominar, você vai ter que ser submissa ao seu marido, né? Por conta disso. E para o homem, vamos lá? No suor do teu rosto comerá o teu pão. Aqui.
Então deu a mulher, o teu marido vai te dominar. Essa foi a serpente da mulher. E a consequência do homem? Adão, e Adão, Deus disse: porque você deu ouvido à tua mulher, comestes da árvore que eu te ordenei, que eu disse, não comerás dela. Aí Deus vai falar: maldito seja quem? A terra Por causa. de Adão. Então calma aí. Qual que era a consequência que Adão tinha que ter ao comer o fruto? Mo? A morte. A morte. E ele não morre. Deus amaldiçoou Adão? Não. Deus amaldiçoou quem? A terra. Por quê? Se quem fez as coisas foi Adão. Porque assim ele amaldiçoaria toda a humanidade também. Ou não? Então, a Só tem. consequência do ato de Adão foi que todos aqueles que viessem da terra também seriam amaldiçoados por conta daquilo que Adão fez. Então, Sim, por isso que nós herdamos o pecado de Adão. E nós somos seres terrenos. sim. Como se fosse uma descendência, né? E Porque, Somos exatamente. descendentes de Adão. Nós somos é, descendentes de Adão, nós somos terrenos, sim. tá? O que há dentro de Então, nós, que é de Deus, é o sopro do Espírito dele, que é o fôlego de vida, que vai Aham. voltar para ele, tá? O fôlego de vida é o que certo. nós temos de Deus. E esse fôlego de vida nos traz também DNA de Deus, de quem Deus é. Por isso que nós somos também imagem e semelhança de Deus, só que uma imagem corrompida por conta do pecado. Nós não sabemos o que é o bom 100%, porque nós não O temos único que essa teve visão de acesso quem foi Deus Adão. é. Por isso que quanto mais próximo de Deus, mais nós vamos saber o que é bom. Porque nós estamos se aproximando de quem ele é. Quanto mais longe, mais coisa ruim. Por isso que Paulo fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu isso acabo cometendo. Por quê? Porque Paulo entende que ele precisa estar cada vez mais perto de Deus para parar de cometer mal. Que a maldade não é de Deus. E quanto mais perto de Deus eu estou, mais o meu desejo é de fazer as coisas boas. Tá? Então Deus, percebe que Deus, ele não matou o homem. Se Deus não matou o homem, Deus foi justo? Deus foi justo? Cara, O que significa justiça? Vamos lá de novo. Aqui, o que significa justiça? Dar a cada um o que lhe é direito, o que ele merece, estando sempre em conformidade o que é justo e o que é correto. O que Deus determinou que era justo e correto ali? Morrer. morrer. Deus fez Ali ele justiça? foi, ali ele fez justiça, ele foi justo e ao mesmo tempo Não. juiz, porque tem Vamos uma lá, vamos lá, vamos Ele não lá, foi justo. vamos lá. Se ele fosse Aconteceu 100% alguma coisa justo, com Gabriel. O Gabriel fez o que não era para ele fazer. Aí vai diante da corte. A humanidade foi prejudicada por conta daquilo que Adão fez. Então, É. uma família foi prejudicada por aquilo que o Gabriel fez. Aham. Aí chega na hora de dar a sentença, o juiz, em vez de dar a sentença, fala assim: Gabriel, você vai ser absorvido e maldito seja o ato, a ação, o fulano, e não você que praticou. Ele não O está juiz sendo foi justo. justo? Não, não. Ele praticou justiça? A não, justiça é contra Gabriel, não contra o resto, sim. certo? Então Deus ele não praticou a justiça em Adão. E o que Deus deveria fazer para praticar a justiça em Adão? Mata Causar a ele. morte? Matar, certo? Adão precisava morrer para que a justiça de Deus fosse cumprida, certo?
Cumprida. Então, para a justiça de Deus ser cumprida, Adão tinha que morrer. Deus não matou Adão. Deus deu uma sentença para o Adão. Deus amaldiçoou a terra por conta de Adão. Então, desde Adão, a terra clama por justiça, o diabo clama por justiça, porque Deus nunca foi justo com o ser humano, certo? E quando que Deus vai fazer? Mas só que Paulo está dizendo assim: Deus fez justiça. Quando que Deus fez justiça? Paulo disse o quê? Deus fez justiça, não é? Ó? Sim. Aham. A justiça de Deus é revelada. Então Deus fez justiça. Quando que essa justiça de Deus ela foi revelada? Então a gente entendeu o que é justiça, certo? Sim. Certo. A justiça de Deus tinha que ser Adão tem que morrer, certo? Aham. Certo. Quando que essa. Então Adão morreu. Se a justiça de Deus aconteceu, Adão morreu. Quando que Adão morreu? Quando comeu o fruto. Não. Não. Quando que Adão morreu? Quando a terra foi, como fala a palavra? Amaldiçoada. Amaldiçoada. O segredo está aqui, ó. O que está escrito antes no verso aqui? Porque. Porque eu não me. Não, perdão. Porque Porque eu não nele me. a justiça Quando de Deus é. revelado. Revelada. Nele, quem é esse nele? Jesus. Cristo. Então a justiça de Deus ela é revelada em quem? Em Jesus. Jesus. Então quando Adão morreu, Quando Jesus Quando ele Jesus veio morreu. e foi crucificado então por que Jesus foi crucificado? Por conta por de conta do Adão. nosso pecado Para cumprir a justiça, de Deus. certo? Então olha o que 1 Coríntios Paulo vai dizer. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, que é uma alma que tem vida. Mas o último Adão em espírito vivificante. O que é espírito vivificante? É um espírito que vive sempre, tá? O primeiro Adão é, mas o não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois espiritual. Primeiro o homem da terra e o segundo homem é o Senhor do céu. Então quem é esse segundo Adão? Cristo, certo? Cristo. Então Certo. Cristo, ele tomou o lugar de quem? De Adão, o De Adão. primeiro. Então, quando Paulo está dizendo que nele a justiça de Deus é revelada, é que Deus cumpriu a sua justiça de matar Adão em. Cristo. Pronto. Então, a justiça de Deus foi a morte de Adão. Só que quem foi esse Adão que tomou o lugar? Quem foi que tomou o lugar de Adão? Jesus Cristo. Jesus. Tá. Então, se Adão representa a humanidade, quem deveria morrer A humanidade. e quem tomou o lugar? Jesus. Jesus. Então, isso significa a justiça de Deus. Tá? E o Então, em Cristo é revelada a justiça de Deus. O homem tinha que morrer, Adão tinha que morrer, a humanidade não tinha que existir, porque se Adão morre, a humanidade não existe. Quem toma o lugar de Adão? Quem toma o lugar da humanidade? Quem toma o lugar dos nossos pecados? Cristo. Jesus. Jesus. Então, isso é a justiça de Deus. É Cristo tomando o nosso lugar e morrendo em nosso lugar, porque quem merecia morrer era Adão e a humanidade. Mas Cristo toma o nosso lugar e a justiça de Deus
ela acontece. Então, deu para entender? Sim. Sim. Então, nele acontece a justiça, que é a morte. E de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Por que ele está falando de fé em fé? Porque ele diz aqui, ó, que o crer, ó, não me vergonho do evangelho, pois é poder de Deus para todo aquele que eu Crê. tenho que crer. Quem crê tem fé. Poder. Então, eu tenho fé que Deus morreu, que Jesus morreu em meu lugar. Sim. Então, de crer em crer, o justo vive pela. E o Fé. que Fé. significa justo? Justo é o seguinte: deu uma sentença. Qual é a sentença do juiz? Você vai pagar por isso. Depois que você pagou por isso, você sai dessa sentença, justifica. Você não pode ser mais condenado por aquilo, porque você Sim. já pagou por aquilo. Agora você se torna justo, porque você já foi justificado, certo? Sim. Então, a pessoa justa não é quem pratica a bondade aqui no que Paulo está falando. A pessoa justa é que foi justificado pela justiça que Deus fez nele mesmo, tá? Então, o justo aqui é aquele que recebeu a justiça de Deus, perfeito? Perfeito. Então, quem recebeu a justiça de Deus recebe por onde? Pela fé. Eu tenho que Pela crer para fé. receber isso, certo? Então, o justo, aquele que creu, vive pela. Fé. É. Então, quem quer ser justo, vive pela fé. Então, não é o que eu faço, não é as minhas ações, é o que eu creio. Acredito E eu preciso crer em quem? No em Deus. Evangelho, no sacrifício. Se eu creio, eu me torno justo. E porque eu me tornei justo, eu me aproximo de Deus, eu quero fazer coisas boas. Então, automaticamente, a minha vida muda, porque eu criei naquilo que ele fez por mim. Então, é isso que essa frase significa aqui, beleza? Aham. Deu para entender? Sim. Tem alguma Sim. dúvida de alguma coisa aqui que a gente entendeu? Não, deu pra entender. Não. Deu pra Felipe, entender bem. Caio, quem está aqui? Não, não, João, não. tem alguma dúvida? Não, tô de Então, boa. beleza. Então, o que a gente fez aqui? A gente descobriu o nosso significado das palavras. A gente descobriu tudo que está acontecendo aqui, certo? Agora a gente vai Aham. para o passo 5. Qual é o passo 5? Eu vou reler tudo que eu li até agora, entendendo todos esses sentidos, colocando tudo que eu aprendi dentro do texto que eu li, e eu vou tirar algumas perguntas. Quem, onde, quando e por quê? Tá? Quem, onde, quando, onde e por quê? Essas perguntas vão me fazer entender melhor o que eu estou lendo, tá? Então vamos lá. Quem, onde, quando, por quê? Então vamos lá. Vamos ler a nossa perícope de novo aqui. Então a gente leu o versículo 8. Então vamos lá. Primeiramente eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo mundo. Olha, a fé dos romanos é anunciada por todo mundo. Pois Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente eu faço menção de vocês nas minhas orações, rogando de alguma forma que seja possível, e agora de ter uma próspera viagem e ir ter a vontade de Deus de ir até vocês. Porque é o desejo do meu coração que eu possa transmitir a vocês algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam fortalecidos nesse dom espiritual. Isto é, e que eu possa ser também confortado juntamente com vocês nessa fé mútua que nós temos no sacrifício de Cristo. Então, vocês vão ser edificados e eu também vou ser edificado. Eu também vou ser fortalecido. Isto isso aqui já foi. É, 13. Ora, eu não quero que vocês ignorem, irmãos,
que muitas vezes eu tentei ir até vocês, mas a perseguição foi tanta que o caminho não estava aberto para eu ir até vocês. Mas agora o caminho foi aberto e eu estou devendo uma visita para vocês. E eu não devo só para vocês, eu devo tanto para grego, para quem fala a nossa língua, quanto para os bárbaros que não falam a nossa língua. Eu devo para os sábios e eu devo também para os ignorantes. Quer dizer, eu estou devendo para todos vocês uma viagem aí. Então, quanto está em mim, eu estou pronto para pregar o evangelho a vocês também que estão em Roma. Então, agora o caminho está aberto, eu estou pronto para pregar o evangelho para vocês que estão em Roma. E então, porque eu não me envergonho desse evangelho. Olha, por que Paulo está dizendo eu não me envergonho do evangelho? Eles estão sendo perseguidos por causa do evangelho. Quando Paulo está falando assim, eu não me envergonho do evangelho, quer dizer, Paulo, eu não me envergonho de pregar. E eu tô nem aí se eu vou ser perseguido. Eu tô nem aí se eu vou ser preso. Eu tô nem aí se me pegarem. Eu não tenho vergonha de fazer isso que eu estou fazendo. Viu como muda quando a gente entende todo o contexto? Pois esse evangelho é poder de Deus. Ele tem poder. Quer dizer, ele tem poder para quê? Para salvação. Então, esse evangelho tem poder para salvação. E aí, para você entender isso aqui, você tem que entender o que é evangelho. Daí vocês depois veem a aula do evangelho, senão vai ficar muito longa aqui. E de todo aquele que crê, primeiro o judeu, quer dizer, um povo de Deus, e o grego que não é povo de Deus. Porque em Jesus, a sua justiça é revelada. A justiça de Deus é revelada. E nós precisamos andar de fé em fé, crendo, como está escrito: o justo vive pela fé. Aquele que acreditou no sacrifício de Cristo é justificado e vive pela fé. Então, esse é todo o texto que nós lemos e nós entendemos dessa forma. Então, vamos lá. Quem está escrevendo isso? Quem está Paulo. escrevendo? Paulo. Então, a gente já sabe quem está escrevendo. Onde ele está escrevendo? A carta. Não. Onde? Lugar. Ele está escrevendo em algum lugar, se preparando para viajar, certo? Se ele está preparando os irmãos para recebê-lo, ele já está se preparando para viajar. Então, ele está em algum lugar pronto para viajar, certo? Sim. Quando Paulo escreveu isso, ele escreveu antes de viajar, certo? Porque Quando ele o caminho escreveu, tava. Ele não conseguia. Sim. isso, então ele escreveu antes de viajar, Sim. certo? Ele está em algum lugar se preparando para a viagem e onde ele escreveu foi em algum momento pronto para viajar, certo? Sim. E por que ele escreveu essa carta? Por que ele escreveu essa perícope? Porque era uma coisa que estava travada, que ele não conseguia. Por mais que seja, ele. Tipo, os caminhos. Ele. Por mais que ele tentava, havia dificuldade. E Isso, os caminhos não se abria. Não via jeito, né, para poder ir. exatamente. Então, o objetivo de Paulo é o quê? Preparar os irmãos para a sua chegada, Ida. para a sua viagem. Sim. Preparar eles, a anunciar para eles que ele está chegando, né? Deixar eles pronto ali para a sua chegada. Então, a gente já sabe o quem escreveu, onde escreveu, quando escreveu, por que escreveu. Isso daqui dá um norte para nós entendermos isso daqui, ó. Qual é a mensagem principal de Paulo do versículo 8 ao 17 que nós lemos? E o que ele queria falar e ensinar diante de toda essa mensagem principal?
Então, qual é a mensagem principal que Paulo está trazendo nesse verso que a gente leu? Porque nele a justiça de Deus é revelada. Não. Não? A mensagem principal que Paulo está trazendo. Então, vamos lá. Quem escreveu, onde escreveu, por que Paulo está escrevendo a carta? Para preparar os irmãos. Isso, para sua chegada, certo? Sim, Lembrando, as cartas nós temos que olhar na perspectiva de quem está recebendo, sim. certo? Então, para o judeu ou para os romanos, qual era a mensagem que eles lendo vai trazer para eles? Paulo está vindo, Sim, certo? Mas Paulo está sim. vindo para fazer o quê? Paulo está vindo para Pregar, fazer o quê? pregar o evangelho. Então, Paulo está vindo para pregar o evangelho. Evangelho. Então, Paulo está indo para pregar o evangelho, mas também Paulo está indo para Transmitir a voz algum dom espiritual. compartilhar com eles dons espirituais. Então, pregar e edificar os irmãos através de dons, Sim, certo? Então, o objetivo de Paulo nessa parte é preparar os irmãos para que ele possa pregar o evangelho e fortalecer eles através de algum dom espiritual. paz. Então, esse é o objetivo de Paulo. Paulo não quer falar isso aqui, ó. Porque se Paulo quisesse falar, ele teria entrado no assunto. Ele só Sim. disse o quê? Que ele não me envergonha do evangelho que vai pregar, e ele deu um spoiler do que é o evangelho. O evangelho Aham. é poder de Deus. Ele explicou o que é o evangelho, certo? Ele Então, o falou que não se objetivo envergonha por dele é conta. pregar o evangelho e ele deu uma pincelada do que é o evangelho. Sim, Perfeito? perfeito. Ficou claro isso? Aham. Então, o porquê dele escrever vai revelar qual é a sua mensagem. Então, quando nós formos estudar a Bíblia, nós não temos que focar nas outras coisas. As outras coisas são consequências de uma mensagem central. Então, a mensagem central disso que nós estamos lendo é: Paulo está preparando o caminho para pegar o evangelho para os irmãos e para edificar e ser edificado com algum dom espiritual. Esse é o objetivo do que Paulo escreveu aqui. Perfeito? Ficou claro? Sim. Então, esse é o objetivo do que Paulo escreveu nessa perícope especificamente. Certo? Agora vamos para lá. Então, a gente descobriu qual é a mensagem central dentro do nosso texto que nós lemos. Certo? Agora, dentro do texto que nós lemos, o que essa perícope, o que nós lemos, explica e ensina sobre Jesus. Então, tudo que nós lemos, nós precisamos dar um final em Jesus. Porque tudo que nós temos que ler na Bíblia, ela precisa revelar Jesus. O que nós lemos do versículo 8 ao 17 fala de Jesus? O que nós lemos do 8 ao Fala, 17 fala de Jesus? E o que fala de fala. Jesus? Fala que todo. Que nele a justiça de Deus é revelada. Isso. E o que fala de Jesus? Que Jesus tomou o meu lugar. O meu lugar de morte.
e morreu no meu lugar. Isso vocês anotem, vocês estão fazendo essa anotação. Isso é o estudo. Vocês vão anotando todas essas coisas que nós estamos falando aqui, hein? Então, o que que isso fala de Jesus? Que Jesus se tornou justo em meu lugar para que eu pudesse ser considerado justo. Então, isso é o que Paulo está falando sobre Jesus. E o que Deus quer falar para mim, ou o que Deus quer dizer sobre mim nesse texto? A mensagem que Deus quer trazer para mim é que eu e você era para ser mortos por conta do pecado. Mas a mensagem do evangelho, o que é poder para te salvar, é que Jesus Cristo tomou o seu lugar. Então é isso que Deus ele quer falar comigo através de Cristo nesse texto. Que Deus tomou justiça em meu lugar. A mensagem de Paulo é preparar os irmãos para pregar essa mensagem. Então, Paulo está preparando os nossos corações nessa carta para receber essa mensagem. Então, nesse ponto, Paulo está mostrando que a carta dele vai preparar o coração dos irmãos de Roma para receber essa mensagem. Que mensagem? Cristo tomou o nosso lugar. Então, o que Deus quer falar para mim através de Paulo? Ele está preparando o nosso coração para, nos restantes da carta, entender que Jesus Cristo tomou o nosso lugar. E isso é o poder de Deus para nos salvar. O poder de Deus, ele entregar o seu filho para que nós pudéssemos ser salvos. Perfeito? Agora nós vamos para a parte 8. Tem algo que eu preciso crer, corrigir, agradecer ou praticar? Isso significa o quê, gente? Eu coloquei a mensagem central de Paulo e apliquei essa mensagem sobre Jesus e sobre a minha vida. Que essa mensagem fala de Jesus, porque lembra que o Espírito Santo ele vai trazer, vai nos ensinar as verdades que Cristo deixou? Esse é o papel do Espírito Santo? Então, toda a mensagem, tudo aquilo que a gente estudar, a gente precisa entender o que Jesus faz parte disso daqui. E aí, colocar o que Deus quer falar comigo é como eu aplico isso, o que eu tenho que aplicar na minha vida. Que Jesus morreu em meu lugar. Agora, o que de fato eu preciso colocar em prática? O que eu preciso crer? Eu preciso crer que Jesus morreu em meu lugar. O que eu preciso corrigir? Corrigir que Jesus ele tomou o meu lugar para eu não continuar pecando. Porque se eu continuar pecando, eu vou morrer. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida. Então eu preciso corrigir, preciso largar os meus pecados. Que eu preciso agradecer, agradecer por aquilo que Jesus Cristo fez na minha vida. E o que eu preciso praticar, eu preciso colocar em prática essa justiça de Deus em mim. Eu preciso entender que ele tomou o meu lugar. Eu preciso ser grato por ele tomar o meu lugar. E eu preciso andar, praticar como alguém que agora é justo e não está mais naquele lugar de condenado do pecado. Perfeito? Então é isso que eu aprendi nesse texto. E aí vocês vão colocar o que vocês aprenderam nesse texto. Se for a mesma coisa, ótimo. Se for, Lucas, eu também tenho uma outra visão sobre isso, 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 isso. Aí é vocês que vão fazer, depois de tudo que a gente esboçou aqui, vocês vão fazer, quando acabar a live, vocês vão fazer isso. O que eu preciso crer, o que eu preciso corrigir, o que eu preciso agradecer e o que eu preciso praticar diante de tudo isso que eu aprendi nessa perícope de hoje. Perfeito? E tem a oração final. Eu não vou fazer essa oração
eu quero que vocês acabem a live, vocês meditem no que vocês aprenderam e vocês coloquem o que você precisa crer, o que você precisa corrigir, o que você precisa agradecer, o que você precisa praticar. E você vai orar por isso. Senhor, me ajuda a crer nisso, me ajuda a corrigir isso, eu te agradeço por isso e me ensina a praticar isso. Perfeito? Então, é esses passos que a gente faz para estudar a Bíblia que a gente vai fazer nesses estudos. Eu vou mandar isso aqui para vocês. Então, todo estudo que vocês fizerem da Bíblia, façam isso. Façam esses passo a passo. É demorado? É. Mas essa é a forma correta de aprender sobre a Bíblia. Essa é a forma correta de entender o que a Bíblia está dizendo, o que aquela a perícope realmente está dizendo, para a gente não ficar inventando coisa. Porque se a gente ficar inventando coisa, a nossa invenção não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida? É o que Jesus deixou na sua palavra. Então nós precisamos Verdade. entender o que ele deixou na sua palavra. O que ele deixou na sua palavra foi isso que a gente acabou de aprender. O que Paulo deixou na sua palavra, isso que a gente acabou de aprender. Tá bom? E a partir disso nós tiramos várias lições para a nossa vida. Mas a mensagem central de Paulo é preparar o coração dos irmãos para receber a mensagem do evangelho. Tá? Então, se alguém ensinar alguma coisa diferente nesse texto, está mentindo, porque a mensagem central desse texto que nós lemos, do 8 ao 17, é preparar o coração das pessoas em Roma para receber a mensagem do Evangelho. Perfeito? Então é isso, gente. Tem mais alguma dúvida? Não, cara. De boa. Podemos encerrar? Então ninguém tem mais nenhuma dúvida? Mó paz. Então, beleza. Então vocês fazem aí na casa, agora para vocês, essa parte número 8. O que vocês devem crer, agradecer, praticar, tá? E o devocional, ele faz isso. Eu começo orando e termino orando por aquilo que eu aprendi com Deus. Perfeito? Beleza. Então é isso, galera. Certo. Até a próxima. Tamo junto. Obrigadão, Até a Lucão. próxima, Valeu meu aí irmão. pela Boa noite, rapaziada. Falou. sua vida.